A palavra ela vem para nos trazer essa consciência, fala consciência plena. É uma consciência plena, uma consciência que eu sei, que eu tô vendo as coisas, não estou aqui flutuando ou vivendo no modo automático. As pessoas vivem muito distraídas hoje em dia. Então ela está num lugar pensando em outra coisa, ela está num lugar com a cabeça no mundo da lua. Então a palavra ela tem que vir para nos trazer a consciência plena, mente ao corpo, eu sei que eu estou pensando, eu sei que eu estou sentindo, eu sei que eu estou fazendo, a minha atitude é intencional porque eu quero alcançar esse objetivo, a minha postura é de pagar o preço certo porque eu sei onde eu vou chegar, eu sei o que eu quero, eu sei o alvo que eu estou perseguindo. Tem que ter diferença no nosso estilo de vida, tem que ter diferença nas nossas prioridades, tem que ter diferença. Do contrário, o que a gente fala, se não tem diferença, não tem propósito. Diga comigo, um novo começo. Um novo começo. Deixa eu começar a leitura aqui para você, em 2 Crônicas 12, diz assim. Depois, diga comigo, depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel, vamos juntos, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no quinto ano do reinado de Roboão. Com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá, que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram. Por isso, agora eu os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías essa palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a eles. Fala comigo, para que aprendam a diferença, diga de novo, diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Ok, muito obrigado. Então tem que ter diferença. Aqui o Senhor falou, vai haver diferença. Vai haver diferença entre os que servem a mim e os que não servem. Então nós vemos aqui, depois que Roboão se fortaleceu, ou seja, enquanto ele não havia se fortalecido, talvez ele estava até mais quebrantado. Mas depois que ele se fortaleceu, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Então nós vemos, pessoal, o caso aqui de Roboão. Roboão sempre fazia escolhas na carne. Você pode lembrar quando ele se tornou rei, quando ele foi pedir o conselho lá dos mais velhos, depois dos mais jovens, que o povo estava insatisfeito com a carga tributária, e ele não quis saber, não quis ceder, não quis forçar as coisas na pressão, no braço, na carne. Perdeu. Passa um tempo depois, 5 anos. Pouquinho, O que são 5 anos num reinado? O que você pode fazer? Né?
as coisas precisam de uma consistência, precisam de um tempo para se estabelecer. No 5º ano já veio um rei que roubou tudo, pegou tudo e humilhou todo mundo aqui. Então nós vemos o problema de uma má influência. A influência, o rei, ele e todo Israel, ou seja, é da cabeça. É da cabeça para baixo. A gente não pode reclamar de como está o mundo se nós, que fomos colocados por cabeça, como cabeça, somente embaixo da direção do Senhor Jesus, não fazemos a nossa parte. Então veja, a influência deles, do rei e dos líderes, corromperam todo o povo. Ah, mas não tinha não inocente lá? Não, então. Aí que está. Nós vemos aqui, a causa e o efeito. Por terem sido infiéis, veio o problema. Então, poderia, como aqui, tinha um Semaías, tinha um homem aqui, tinha um profeta, que ele não tinha se corrompido. Mas, infelizmente, a maioria foi. Então, todo o povo foi tratado. Por quê? Vocês me abandonaram. Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram. E aí o povo fala, o Senhor é justo. Ou seja, o povo reconhece, a gente causou esse problema. A minha conduta, a minha falta de caráter em seguir a direção de Deus, né? Fica essa oscilação. O Senhor é justo, olha. É causa e efeito. Eu plantei, eu colhi. Então, o Senhor está falando, para que aprendam a diferença entre servir a mim e a servir aos reis de outras terras. Então tem que haver diferença na nossa vida, na nossa fé, no nosso espírito, na nossa postura. É um novo tempo, pessoal, fala, um novo tempo. Nós vivemos um novo tempo. Paulo diz que nós temos que prosseguir para o alvo. Como está aqui em Filipenses 3. Não que eu já tenha obtido tudo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, eu não estou pronto. É isso que ele está falando. Não é que eu estou pronto, eu já tenho tudo, não é que isso aconteceu. Mas prossigo, fala comigo por favor, prossigo para alcançá-lo. Prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O que ele está falando? No 10, se você puxar um pouquinho antes, ele está falando, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, não que eu já tenha obtido tudo, não que eu esteja perfeito, não que eu não tenha que melhorar em nada da minha vida, mas eu prossigo para alcançar esse objetivo, de conhecer a Cristo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Para isso o quê? Para o que nós fomos alcançados, pessoal? Para nos parecer com Cristo, para fazer a diferença nesse tempo, nessa geração. Foi para isso que eu fui alcançado. Foi para isso também. Para isso também. Por que nós somos alcançados? Porque o Senhor quer que a gente seja salvo, que a gente vá para o céu, que nós tenhamos uma vida abundante, mas também para nos parecer com Ele. Também para fazer diferença como Ele fez. Sim ou não, pessoal? Sim. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo, fala comigo, para o alvo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Então, o que ele está falando aqui? Ó? Eu não cheguei lá ainda, mas eu não vou me acomodar, porque eu quero conhecer a Cristo. Eu fui chamado, Pai, eu também fui alcançado, a palavra me alcançou, Jesus me alcançou, também para isso. Também para que eu fosse parecido com Ele. Também que eu fizesse a diferença como Ele. Foi para isso que eu fui alcançado. Então eu prossigo para o alvo. Então eu vou me esquecer do que se foi, esquecer de quem eu fui, esquecer do que eu fiz. E não é que eu vou ter uma amnésia, não é que eu vou me esquecer do esquecer, mas aquilo não vai mais ter controle sobre mim. Eu não posso ser assim, eu não posso viver isso, porque eu plantei isso, eu fiz tantas coisas. Não, o Senhor é justo. Eu entendi, visto que eles se humilharam, não os destruirei. Então eu tenho que me humilhar, eu tenho que reparar, eu tenho que me ajustar a Deus. Porque foi para isso que também eu fui alcançado por Jesus. Para fazer a diferença. O Senhor, Ele veio para os doentes e os perdidos. Então, eu esqueço da fé que eu tinha, aquela fé religiosa, aqueles hábitos, aquela falsidade, era uma coisa num lugar, outra coisa em outro lugar, eu me esqueço. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. E avanço para aquelas que estão adiante de mim. Então, às vezes, a gente ainda carrega um padrão do passado. Como é que eu vou para frente olhando para trás? Porque quando eu aceito Jesus, eu me torno uma nova criatura. A mente deve ser renovada. Os hábitos precisam ser renovados. A minha fé precisa ser uma fé corajosa. Uma fé de ousadia. Então nós não somos todo mundo. Fala, eu não sou todo mundo. Eu não faço parte de todo mundo. Fala, pessoal, eu não faço parte de todo mundo. Eu não faço parte, eu não posso aceitar ser como todo mundo, viver como todo mundo, reclamar como todo mundo, viver numa escassez como todo mundo. O que Jesus veio para fazer? Ele veio para trazer a união e a paz? Não, ele disse, eu vim trazer guerra. Eu vim trazer divisão entre pai e filho, entre nora e sogra. Nossa, mas que Jesus é esse? Exatamente, porque nós não podemos fazer parte da multidão, da massa. O que é a divisão, a discórdia? Porque ele quer todo mundo desunido? Claro que não. Mas a partir do momento que eu entendi o que é certo, o que é errado, o que cabe na minha vida, o que não cabe na minha vida, eu não posso mais conviver com coisas que não cabem na minha vida. Não cabem na vida de um crente, não cabem na vida de um justo. Então, que foi como eu falei esses dias, nós precisamos do bom desequilíbrio. A nossa vida precisa ser, acho que falei no trabalho dos homens, dos valentes, na hora dos valentes, na segunda-feira. Nós precisamos do bom desequilíbrio. A nossa vida precisa ser equilibrada no sentido de disciplina, no sentido de horários, no sentido do tempo que eu dedico a Deus, do tempo que eu dedico à minha família, do tempo que eu dedico ao meu trabalho, mas a minha vida para fluir, para romper, para crescer, precisa de um bom desequilíbrio. Precisa de um choque. Precisa ter momentos de medo, momentos de tensão, momentos de aflição, inclusive. Por quê? Porque aí a gente cresce. Porque aí a gente avança. Porque aí nós estamos sendo aquele odre que está sendo esticado, que se ele não for provado e tentado, na hora que chegar o vinho novo, eu vou perder esse vinho novo, ó o roubão. Depois que ele se fortaleceu, ele se afastou. Tem gente que não pode ter uma folga, um respiro, que ele se afasta, que ele se distrai, que ele se perde de novo. Por quê? Porque não está firme. O padrão não está firme, não está correto, não está
enraizado ainda. Então eu preciso desse bom desequilíbrio. A gente precisa ter um choque de vez em quando na nossa vida, um choque emocional, um choque de novas situações, porque aí a gente pode crescer. Então isso é importante. Aí que nós estamos sendo treinados para coisas maiores. A gente vive falando, né? Nossa, eu quero coisas grandes, eu quero ocupar lugares altos, eu quero estar sempre por cima, sempre por cabeça. Isso vai exigir muito de nós. Isso vai exigir muito do nosso caráter, isso vai exigir muito da nossa fidelidade, isso vai exigir muito da nossa confiança em Deus. Será que vamos manter a nossa confiança? Será que vamos manter a nossa fidelidade? Será que vamos manter aquilo que nós nos comprometemos em Deus? Não, eu sou nova criatura, esqueci do que se foi, agora eu olho para o alvo. O alvo é o Senhor, o alvo é uma grande vida, o alvo é uma vida plena, o alvo é crescer. Então Deus sempre tem um plano, por mais que haja momentos que pareça que não está fazendo sentido, que não está caminhando, que não está acontecendo, Deus sempre tem um plano. Então o nosso papel, o nosso lugar é de crer no Senhor, crer na sua fidelidade, fazer aquilo que nos cabe. Aquilo que eu não tenho controle, eu não tenho o que fazer. Como diz aquela frase antiga, né? O que não tem remédio, remediado está. Se você não tem o remédio para aquilo, então está resolvido, é o que é. Então, a parte que cabe a mim, como aquele exemplo que a gente sempre fala, né? De Jesus para ressuscitar o Lázaro, eu preciso tirar a pedra do meu caminho. A pedra eu posso tirar, mas o Lázaro, só Jesus pode tirar. O ressuscitar, o fazer o milagre, só Jesus pode fazer. Mas o que cabe a você? O que cabe a mim? Qual é a pedra que está no seu caminho? Qual é a pedra do passado? Qual é a pedra do sentimento? Qual é a pedra do velho padrão? Qual é a pedra da religiosidade? Qual é a pedra do medo? Quais são as pedras que eu preciso tirar para que o Senhor possa fazer esse milagre? Ainda é um orgulho? Ainda é uma incredulidade? O que é? Então Deus tem um plano. Ele sempre tem um plano, só que o ponto é que ele não tem, o ponto é que ele tem paciência. Ele não vai ficar velho. Ou eu me ajusto, eu me alinho, ou ele está lá esperando. Aí, quando você quiser, aí a gente pode ver alguma coisa, mudar alguma coisa. Então, cabe a mim. Quando Moisés morreu, o Josué teve 30 dias para sofrer. Mas chegou um momento que o Senhor falou: Josué, o meu servo Moisés morreu, tá? Aquele tempo se foi, tá, Josué? Aquela fase da sua vida, Josué, acabou. Aquela fase onde você tinha uma segurança do Moisés, acabou. Aquela fase que você tinha as direções do Moisés, acabou. Aquela fase onde você tinha uma dúvida e você sabia que você tinha Moisés, acabou. Agora o tempo da sua vez, a sua vez, o seu momento de crescer, o seu momento de aprender com seus erros, o seu momento de enfrentar os seus gigantes. Porque antes você tinha lá Moisés, ó, tá lá, de mãos levantadas. Enquanto você está lá lutando, ela está lá de mãos levantadas. Agora é com você, Moisés. Aquela fase foi uma bênção. Ainda bem que Josué aproveitou bem. Pior seria, muito ruim seria, se ele não tivesse aproveitado. Porque o Senhor falou, ó, tudo que o meu servo Moisés te passou, você faz. Então, se ele passou, eu absorvi, eu peguei. Tudo que nós temos recebido, nós temos pego. A gente sabe que a gente não aproveita tudo. A gente sabe que muita coisa a gente despreza, a gente acha que vai ter uma outra oportunidade. A gente sabe, o ser humano é assim. Ele sempre, o ser humano pode não ter fé em muita coisa, mas ele tem fé pelo menos em uma coisa ele vai ter.
que ele vai ter mais uma oportunidade. O que também é antibíblico. Porque Jesus fala que a gente não tem um amanhã. A gente não sabe se vai ter mais uma oportunidade. Então, muitas vezes, a fé que a gente tem é uma fé antibíblica. A fé de mais uma chance, de mais uma oportunidade, isso não é bíblico. O Senhor diz que eu tenho hoje para fazer. E Ele falou, meu servo Moisés está morto. Aquela fase da sua vida morreu. Agora você está num novo tempo da sua vida. Então não dá, Josué, para você crescer e ir para frente olhando para trás. É a mesma coisa, gente. Não dá para eu ir para frente olhando para trás, lembrando de coisas do meu casamento, lembrando de coisas do meu passado, vivendo ainda um antigo padrão mental. Não tem como eu ir para frente, não tem como eu prosperar, não tem como eu ir para lugares novos e altos, se aquela fase da minha vida não morreu dentro de mim. Como é que vai ter diferença? Como é que eu vou viver novas fases se eu quero manter o Moisés vivo ainda? Como é que eu vou viver novas experiências mantendo o velho padrão? A velha maneira de lidar com as coisas. Os velhos hábitos. Como que eu vou viver esse algo novo que nós declaramos todos os dias? Que eu estou vivendo o melhor vinho da minha vida. Que eu estou desfrutando do melhor vinho da minha vida. Como? Eu tenho mesmo me tornado esse odre novo? O Senhor tem me esticado, eu tenho resistido firme? Minha postura tem se tornado mais convicta dia após dia, ou ainda tem aquelas recaídas, aquelas oscilações? Então eu não posso ir para frente olhando para trás, é aquela história, eu vou bater na parede, eu vou bater num poste, eu vou cair, vou tropeçar, porque eu quero ir para frente, mas eu olho para trás. Então, esquecendo daquilo que se foi, eu olho para o alvo, eu olho para aquilo que está adiante de mim, eu persigo aquele alvo. Do contrário, vai ser perda de tempo. Às vezes a gente tem a tendência de ficar olhando para trás e ainda achando que foi uma vítima, que foi um injustiçado, que coisas não deram certo. Mas vamos olhar pelo outro lado. E tudo que deu certo? E tudo que Deus conseguiu tirar de mim naquele momento que eu achei que estava tudo dando errado? E o que Deus conseguiu extrair de mim, me fazer crescer, naquele momento em que estava tudo meio estranho, meio confuso? Então, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se forem maus, será cheio de trevas. Então, são perspectivas que a gente aprende com o Senhor. A gente pode olhar, eu fui prejudicado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falo assim, olha o que Deus tirou de mim, olha como eu evoluí, olha como eu desenvolvi, como eu cresci após esse choque, após essa situação. Então eu decido, não quero perder tempo. Eu não quero agir de uma forma que eu estou me sabotando, como o Roboão. Depois que ele se tornou poderoso, firmou o seu reinado, aí ele se afasta de novo. É o que muitas pessoas fazem. É uma vida de altos e baixos, e isso não pode ser a vida do cristão. A nossa vida precisa ser de glória em glória, de vitória em vitória, de ano melhor do que o anterior. Sempre tem que ser assim. Com lutas, com batalhas, com tudo que a gente sabe que vai ter. Mas a gente lembra, eu olho para o alvo, eu sei que eu já vivi, eu sei que eu já venci. Estou aqui. Estamos aqui. E se você está aqui, você teve que vencer várias situações. Então, mais situações virão. Mas eu não quero. Então você não quer crescer. Então, porque o Josué, quando ele começou o processo aqui de liderança dele, o que ele mais fez na vida foi o quê, pessoal? Quem me diz?
Deixa eu dar uma dica. Guerras. Não é? Foi um livro de conquistas. Josué é um livro de conquistas. Então o que ele mais fez na vida dele foi ter guerra. E quando ele estava velho, o que Deus falou para ele? Você está velho, Josué, mas tem muita terra para conquistar ainda, Josué. Puxa, Senhor, não tem descanso mesmo? Não tem, Josué. Mas olha quem que é Josué. Quem foi Josué? Como que nós falamos de Josué? Então, é isso que nós temos que entender. Então, tem que haver diferença. Tem que haver diferença nas nossas vidas. Então, nós precisamos analisar o que nós temos que fazer. O que precisa tirar? O que nós precisamos apresentar ao Senhor de verdade? O que você está vivendo na sua vida, mas você não tem colocado diante do Senhor? Você não tem situações de documento que você precisa? Você não tem situações de processos? Você não tem uma lista de clientes que você precisa que eles sejam abençoados? Você tem apresentado diante de Deus? Você tem orado sobre essas situações? Você tem apresentado ao Senhor, meu Deus, me responda, Senhor, eu preciso dessa resposta, eu preciso dessa questão resolvida, eu preciso dessa vitória nessa área da minha vida. Tem que ter diferença. Ah, mas está todo mundo que eu falo, todo profissional que eu pergunto, ele fala, está tudo parado, está desse jeito, está difícil, porque isso está acontecendo, porque aquilo está acontecendo, mas o que nós falamos? Tem que haver diferença para que aprendam a diferença entre servir a mim e aos outros deuses, e aos outros reis. Então tem que haver diferença. Tem que ter diferença na sua postura, tem que ter diferença na sua atitude, na igreja, de reverência, sua atitude no seu casamento, de respeito, sua atitude no trabalho, de integridade, de disciplina. Tem que haver diferença. Porque se não há diferença, não há diferença. Para que alguém vai querer o meu Deus? Se o que ele faz na vida dele é a mesma coisa que ele vive, que eu vivo, está todo mundo na mesma. Qual que é a diferença? Por que um familiar seu vai querer Jesus se ele não vê diferença na sua vida? Para que alguém vai querer aquilo que eu digo que eu tenho, se eu não mostro o que eu tenho? Se eu não mostro a diferença. É o que Tiago fala. A fé precisa ter obras. Eu não posso falar, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu amo Jesus, Jesus é tudo na minha vida. Quais são as obras que mostram isso? Qual é o meu caráter? Como é o meu caráter? Como é o meu dia a dia? Como que eu lido com as situações? Quando eu tenho uma situação que parece uma negativa, parece um problema, como eu reajo? Eu ainda fecho a cara? Eu ainda brigo? Eu ainda solto um palavrão? Eu ainda lanço palavras negativas? Eu ainda falo em parar? Eu ainda desanimo? Eu ainda olho para trás? Eu ainda dou passos para trás? Como que nós reagimos? Nós fomos chamados para sermos referência, pessoal. Referência de educação, referência de domínio próprio, referência de alegria, referência de uma presença agradável, referência. Eu não chego lá e vomito problemas, e vomito dificuldades, e vomito más notícias. Não. Está tudo bem. Graças a Deus está tudo bem. Nossa, está tudo muito abençoado, graças a Deus. Mas você não tem problemas? Tenho. Mas eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho Deus. Minha família é abençoada, os meus filhos são perfeitos. Olha, só tem coisa boa para agradecer. Eu tenho lutas, situações. Ou seja,
Não vou ficar olhando para aquilo que não deu certo ainda. Eu tenho que olhar, nossa, olha quanta coisa que está dando certo. Quanta coisa que eu já venci, quanta coisa que eu já rompi, quanta coisa que eu já superei. Enquanto tem um monte de gente que ainda está superando, né, algumas coisas, eu já superei. Eu já estou aqui na frente, ó, já estou lá na frente. Então, é mais um tempo, mais um processo, mais uma caminhada. Então, eu tenho as oportunidades, eu vou agarrar as minhas oportunidades. Como a gente fala, ora, a gente tem as orações, a gente tem as intercessões, a gente tem a casa firme, a gente tem as intercessões após os cultos. Nós temos agarrado as nossas oportunidades, temos orado, temos agarrado, temos buscado. A oração é a arma mais poderosa que nós temos. O diabo trabalha para que as pessoas não orem, para que elas estejam sempre corridas, para que a vida delas esteja sempre atribulada. Por quê? Porque ele sabe que é a arma, que é a estratégia para que eu fique desprotegido. Eu fico distante de Deus, eu perco a necessidade de Deus, eu não tenho vontade de estar com Deus, logo estou desprotegido. Logo, a minha vida não caminha. Logo, os meus resultados não acontecem. Então, tem que ter diferença. Meu servo Moisés está morto. Antes eu pensava assim. Agora eu tenho condições de pensar dessa outra maneira. Antes eu não tinha esse entendimento. Agora eu tenho esse entendimento. Antes eu agia, eu tomava decisões no estômago, na carne. Agora, eu tomo decisões no espírito. Antes eu tratava as pessoas dessa maneira, porque ainda a minha carne falava mais alto. Ainda o orgulho falava mais alto. Mas agora não. Agora eu lido, porque eu sei que esse é o caminho. Eu preciso ser humilde. Porque se eu não for humilde, Deus não tem como me abençoar. Se eu for arrogante, se eu for orgulhoso, Deus vai me derrubar. Deus vai me derrubar. Deus odeia o orgulho. Então, Ele não tem como me abençoar. Então, são atitudes que nós precisamos trazer essa consciência para a nossa vida. Não, eu preciso dessa consciência. Olha, esquecendo do que se foi, eu olho para aquilo que está diante de mim. Eu quero um alvo, eu tenho um alvo. Eu quero uma família próspera, eu quero uma família abençoada, eu quero uma vida fluida, eu quero uma vida vitoriosa. Então eu preciso pagar o preço que aquilo exige. Eu preciso dar aquilo que é exigido, aquilo que eu aprendi, aquilo que a palavra tem me falado. Eu não vou simplesmente, ok, não vai acontecer, em nome de Deus, está ligado, sua vitória, está ligado, opa, não é isso não. Eu provoco o milagre, eu atraio a bênção. Porque eu estou decidido a fazer a diferença. Daniel fez a diferença porque ele decidiu fazer a diferença. Davi fez a diferença porque ele decidiu fazer a diferença. Os discípulos, Paulo, Pedro, fizeram a diferença porque eles decidiram, uma decisão interna, uma decisão sua, uma decisão minha, diante de Deus, diante das pessoas. Eu decido fazer a diferença. Antes eu falava assim, eu desequilibrava assim, eu carregava sentimentos assim. Agora eu tomo uma decisão de ser diferente e mostrar a diferença, para que seja evidente a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Olha aqui, em Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas, vamos juntos, para subjugar as nações, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele,
Ok? De modo que as portas, fala comigo por favor, não estejam trancadas. Ok? Diga comigo, eu irei adiante de você. Ok? Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você, fala comigo, os tesouros, as riquezas, fala, as riquezas, darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome, por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel. Eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Fala comigo, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não há nenhum outro. Então veja, Deus tem o controle de tudo, Ele manda o livramento. Ele permitiu o problema, mas Ele manda o livramento. Ah, mas como? Ele manda o livramento, Ele dá o jeito, Ele cria o jeito. O nosso lugar é confiar nele e fazer a nossa parte, mas Ele manda, Ele manda a riqueza, Ele manda as vitórias, Ele quebra as cadeias, Ele subjuga situações, derrota inimigos, porque, fala comigo, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Deus não tem rivais, Deus não tem inimigos, não tem ninguém que apare, mas o diabo é forte. O diabo, ele vai até onde Deus permite. Deus não tem inimigos. É engraçado quando tem crente que tem medo do diabo. Ele devia ter temor de Deus e não medo do diabo. Porque quanto mais medo você tem de alguma coisa, mais aquilo vai te atacar e te assombrar. A gente sabe disso. Um pincher fica um Rottweiler quando você mostra medo para ele. Mas se você se mantém, eu já vi pelo menos gente que estava diante de urso. O urso tem mais de 3 metros de altura. Mas ele se manteve firme lá e o urso parou. Então, vai da postura da pessoa. Às vezes a pessoa foge de um pincher, mas ele tem aquele outro também que bota um urso no lugar dele. Porque ele sabe, eu não ganho na força, eu não ganho na velocidade, eu não ganho em nada. Eu só preciso, a única saída é manter a minha posição. É igual Davi. Davi não ganhava na força, não ganhava na habilidade de espada, mas ele tinha Deus. E ele não foi para trás. Ele correu, a palavra diz que ele correu contra o inimigo. Ele veio para cima do Davi, o Davi foi para cima dele. Essa tem que ser a nossa postura. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Então nós precisamos nos alinhar, pessoal, nos alinhar de verdade. A palavra ela vem para nos trazer essa consciência, fala consciência plena. É uma consciência plena, uma consciência que eu sei, que eu tô vendo as coisas, não estou aqui flutuando ou vivendo no modo automático. As pessoas vivem muito distraídas hoje em dia. As pessoas vivem muito desfocadas hoje em dia. Então ela está num lugar pensando em outra coisa, ela está num lugar com a cabeça no mundo da lua. Então a palavra, ela tem que vir para nos trazer a consciência plena, mente ao corpo, eu sei o que eu estou pensando, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu estou fazendo, a minha atitude é intencional porque eu quero alcançar esse objetivo, a minha postura é de pagar o preço certo porque eu sei onde eu vou chegar, eu sei o que eu quero, eu sei o alvo que eu estou perseguindo.
Então eu não tô aqui, estou sobrevivendo. Eu vou lá, venho para cá, e faço isso, faço aquilo outro. O que eu fiz? Não sei. E corri para lá e para cá. E aí, qual foi o resultado disso? Eu também não estou vendo. Não, consciência plena. Eu não vivo mais no automático, porque eu quero fazer a diferença. Fala, eu farei a diferença. Eu faço a diferença. Eu faço a diferença. Na minha vida tem diferença. Tem que ter diferença. Tem que ter diferença no nosso estilo de vida. Tem que ter diferença nas nossas prioridades. Tem que ter diferença. Do contrário, o que a gente fala? Se não tem diferença, não tem propósito, não tem sentido. Então o Senhor tem controle de tudo. Para que saibam, de forma que do nascente ao poente, do leste ao oeste, do ocidente para o oriente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Será que quando as pessoas olham para a sua vida, elas veem Deus na sua vida? De todos os lados, do oriente ao ocidente, do nascente ao poente, do leste ao oeste. Não há, para que todos saibam que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Então esse é o nosso Deus. Eu vou botar minha segurança em Deus, eu vou botar minha esperança em Deus. Eu não estou entendendo, não estou vendo ainda as coisas, mas o Senhor, todos verão que eu sou Deus, que esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. Tem que ter diferença, pessoal. Tem que ter diferença. Nós vivemos um novo começo. Um novo começo. Então, com seus olhos fechados, analisa isso na sua vida. O que o Espírito Santo trouxe de entendimento para você? Vamos parar de olhar para trás? Vamos parar de viver no passado, esquecendo-me daquilo que fica para trás. Eu olho, avanço, eu sigo para aquilo que está diante de mim. O que está diante de você? Qual é a vida? O que você sonha? Qual é o seu plano, o seu objetivo? O que você olha com seus olhos fechados? Se imagina olhando lá no horizonte. E se imagina olhando lá no horizonte, é como se aparecessem janelas de TV. E ali você enxerga um sonho realizado, uma família abençoada, resultados. Uma vida com Deus, filhos abençoados, um casamento pleno. Então você para de olhar para trás e você olha, você persegue aquilo que está diante de você. Qual que está diante de você? Veja aquele alvo. Veja como telas. Você vendo lá a sua família, você vendo os seus resultados, você vendo os seus filhos, você vendo a sua vida com Deus prosperando. Porque eu preciso de um alvo. Se eu não tenho alvo, qualquer coisa serve. Se eu não tenho um alvo para a minha vida, eu não tenho, qualquer lugar que eu chegar, eu tenho que ser grato, afinal, eu não tenho meta nenhuma, eu não tenho alvo nenhum, então, o que der, deu, e seja feito conforme a sua fé. Então, Deus não tem isso para mim e para você. Deus não tem algo assim abstrato, algo genérico, não. Ele vai fazer segundo a minha fé. Eu creio que eu vou chegar lá, eu creio que isso vai acontecer, eu creio que isso vai ser uma realidade na minha vida, então vai acontecer. Mas não, do jeito que está bom, também tudo bem, seja feito conforme a sua fé. Mas ninguém foi feito para isso. O Senhor não te alcançou para você ser mais um no meio da multidão. O Senhor não te alcançou para você não se destacar. O Senhor não nos chamou para isso. Olha que o Paulo falou. Pois foi para isso que também fui alcançado. Então Ele quer a minha salvação, Ele quer que eu seja saudável, Ele quer que eu vá para o céu.
mas Ele quer que eu faça a diferença. Então tome essa decisão. Tome essa decisão. Você é uma nova criatura. Você, como nós lemos na quarta-feira, nós cremos com o coração e declaramos com a nossa boca. Então seu coração foi transformado. A sua boca foi mudada. Não cabe mais no seu dia a dia, no seu vocabulário, nas suas reações, palavras estúpidas, palavras pesadas, carregar sentimentos, padrão que você viu da sua mãe, às vezes um padrão descontrolado, às vezes viu no seu pai um padrão fraco, um padrão passivo. Não, esse não é o seu padrão é de Jesus. Seu padrão é de Jesus. Com Jesus eu me torno forte, com Jesus eu me torno excelente, com Jesus eu faço a diferença por onde eu passo. Então esse é o nosso espírito, pessoal. Então cada um aqui traz para a sua vida isso. Traz para a sua vida um novo começo. Um novo começo. Fale com o Senhor. Eu só quero estar onde está. Fale com o Senhor. Mais perto do teu Essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade. Tome essa decisão. Eu faço a diferença, Senhor. Eu não me acomodo. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero me parecer com o Senhor. Eu farei o que for preciso, Senhor. Eu farei o que for necessário. Eu farei o que é necessário. Porque vai haver diferença na minha vida. Vai haver diferença. Mas a diferença, pessoal, começa dentro de nós. A diferença começa dentro de nós. Tem que ter diferença, mas essa diferença começa dentro, no nosso estilo de vida, nas nossas prioridades. A diferença começa dentro, começa numa decisão. Cada um aqui que nós citamos tomou essa decisão. Eu vou fazer a diferença, e fizeram. Então tome essa decisão. Eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. Eu vou fazer a diferença na vida do meu cônjuge. Eu vou fazer a diferença na vida dos meus filhos. Eu não vou ser um qualquer, um pai qualquer, um marido qualquer, uma esposa qualquer, uma mãe qualquer, um profissional qualquer, um cristão qualquer. Mais um pai desleixado, mais uma mãe desequilibrada, mais um profissional nota 5, indisciplinado. Não, esse não é o padrão. Esse não é o padrão, é uma decisão interna. Eu vou ser grato, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por mim e colocado nas minhas mãos, mas eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Então eu vou apresentar o Senhor. Eu vou fazer a parte que cabe a mim. Apresente as suas firmes razões. O que o Senhor fala? Apresente as suas firmes razões. Então eu vou pegar minhas coisas, eu vou pegar meus documentos, eu vou pegar a minha lista de clientes, eu vou pegar os meus familiares que não foram salvos ainda. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou apresentar ao Senhor. Eu vou apresentar, Senhor, está diante do Senhor. Muda essa situação, meu Pai. Muda essa situação. Salva essas pessoas. Alcança essas pessoas, meu Pai. Faça a sua parte em nome de Jesus. Tire as pedras do seu caminho. Tire as pedras do seu caminho. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Tome decisões em nome de Jesus. Aproxime-se dEle. Aproxime-se do Senhor. Perto do teu coração.
santidade dos seus pensamentos, do seu coração, das suas palavras. Busque a santidade. Atrai o favor do Senhor, atrai a misericórdia do Senhor. Diga que você o ama. Atrai o favor dele. Tome decisões. Senhor, eu não aceito mais esse padrão, esse resultado, essa fé, este tipo de resultado eu não aceito mais, Senhor. Eu vou me levantar, já me levantei. Diga ao Senhor, eu já me levantei, Senhor. Eu já me levantei. Eu não aceito mais a mornidão, eu não aceito mais a instabilidade, eu não aceito mais a procrastinação, eu não aceito mais a carnalidade, eu não aceito mais a teimosia, Senhor. Eu não aceito mais essa dureza, essa cabeça dura, esse coração endurecido, esse coração teimoso, orgulhoso, rancoroso, a inveja que corrói os ossos, aquele sentimento ruim que definha, que até a saúde começa a ficar debilitada, porque está lá carregando aquelas coisas negativas. A presença não é das melhores, não, Senhor. Eu me levanto contra isso, eu não aceito isso. Eu não vou ser uma pessoa pesada, eu não vou ser uma pessoa difícil, eu não vou ser uma pessoa carnal, uma pessoa incrédula, uma pessoa que não faz a diferença. E a sua palavra diz para que aprendam a diferença entre servir a mim e aos outros reis. Não, Senhor, eu quero servir ao Senhor. Eu quero que haja diferença, meu Pai. Eu quero que haja diferença. Eu vou dar condições para que haja diferença, meu Pai. Vai acontecer na minha vida, Senhor. Eu vou dar a resposta certa. Eu darei a resposta certa, meu Pai. O Senhor está extraindo o melhor de mim, Senhor. Eu vou entregar o meu melhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio na sua operação. Então diga isso a Ele. Eu creio, meu Pai. Eu creio que o Senhor está trabalhando, está extraindo o nosso melhor. O Senhor está nos dando oportunidade de nos tornar aqueles odres abençoados, que suportam o favor, que suportam o vinho novo, a força do vinho novo, os resultados, a promoção do vinho novo, Senhor. Sim, Senhor. O Senhor está treinando, o Senhor está testando, e o Senhor está conseguindo o que Ele quer? O Senhor está conseguindo o que Ele quer? Está conseguindo dependência? Está conseguindo humildade? Está conseguindo quebrantamento? Está conseguindo todo o que Ele quer? Está saindo dependência? Senhor, eu apresento isso ao Senhor. Senhor, eu não tenho o que fazer, eu tenho o Senhor. Eu apresento essa circunstância, esse problema, essa doença, essa pessoa, essa questão, meu Pai, eu coloco diante do Senhor, meu Pai. Eu preciso da Tua bênção. Se não for o Senhor, não há o que fazer. Mas como eu sei que para o Senhor nada é impossível, então eu coloco diante do Senhor. Eu coloco diante do Senhor. Eu declaro, Senhor, essa vitória. Declare em nome de Jesus, declare na sua vida, declare cada um aqui, declare a vitória que você colocou lá, você está enxergando, declare essa vitória, Senhor, declare essa vitória. Eu declaro, meu Pai, essas portas abertas, eu declaro, meu Pai, esse crescimento, eu declaro esse avanço, meu Pai, eu declaro que o Senhor coloque mais nas minhas mãos, Senhor, porque o Senhor vai me dar capacidade para romper, Senhor, para fazer mais, Senhor, porque o Senhor vai me dar capacidade, Senhor. Davi tirou aqueles 400 que não valia por meio cada um, Senhor, não era um homem ali, e se tornaram homens, Senhor, que um deles matou 800 sozinho com uma lança, Senhor. O menor valia por 100, o maior por 1000, e Davi valia por 10.000, Senhor, diz a sua palavra. Então o Senhor pode fazer, quando nós damos a condição, nós podemos. Sansão valia por 1000, ele sozinho matou 1000, Senhor. Então nós temos capacidade, o Senhor dá graça, o Senhor nos dá capacidade. Paulo saiu evangelizando, abrindo igreja, sem internet, sem avião, e ele fez muito mais que muitos farão na vida toda.
E Ele fez em alguns anos o que muitos não farão uma vida inteira. Então nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, nós cremos em mudanças, nós cremos em portas abertas, nós cremos em resultados, meu Pai. Declaro cada um aqui, Senhor, cada um aqui, Senhor, cada um aqui que fará diferença, já está fazendo a diferença, já está fazendo a diferença. Tome posse disso, eu faço a diferença, Senhor, eu faço a diferença. O Senhor me deu graça, o Senhor me deu graça, o Senhor me deu capacidade, o Senhor me deu visão, o Senhor me deu discernimento, o Senhor me deu poder. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Eu recebo poder, meu Pai, porque eu quero a sua presença, eu quero o teu Espírito, Senhor. Eu confio no seu poder, eu creio, Senhor, que o Senhor fará grande e forte cada um de nós, meu Pai. O Senhor dará capacidade, poder, ousadia, visão, sabedoria, discernimento. O Senhor torna grande e forte qualquer pessoa, e nós somos essas pessoas, meu Pai, que o Senhor tornará grandes e fortes para a glória do teu nome, Senhor, para que fique evidente que só foi pelo Senhor, para que fique claro que só poderia ser pelo Senhor, para que fique claro, Senhor, que foi pelo seu poder, foi pelo seu poder, foi pelo seu poder, foi pelo seu poder, não a nós, meu Pai, mas ao Senhor, não a nós, Senhor. Não a nós, a glória nunca é nossa, meu Pai, a glória é do Senhor, a glória do Senhor, meu Pai. Então manifeste-se na vida de cada um aqui, Senhor, manifeste-se, Senhor, com dons, com talentos, com visão, com autoridade, com excelência, meu Pai. Manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta a sua glória, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder, derrama, Senhor, sobre nós essa capacidade, meu Pai, de te ouvir, essa rapidez em obedecer. Derrama, Senhor, sobre nós essa unção que move montanhas, Senhor, que Senhor, valha por milhares, Senhor, valha por milhares, em nome do Senhor Jesus, que valha por milhares, meu Pai, em sabedoria, em recursos, em crescimento, em visão, meu Pai, em direcionamentos, meu Pai, que valha por muitos, meu Pai. O Senhor vai nos dar capacidade, Senhor, porque a gente vê isso, Senhor. O dia tem 24 horas, alguns fazem centenas de coisas por dia, e outros não fazem meia dúzia de coisas na semana toda, meu Pai, porque não tem graça, não tem foco, não tem disciplina, não tem meta, não tem visão, não tem nada, não tem interesse, Senhor. Mas nós temos aqui quem tem interesse, Senhor. Nós temos gente aqui que tem interesse na coisa certa, meu Pai. Então levanta, Senhor, abençoa o nosso povo, derrama a graça, o favor, para que fique evidente a diferença, Senhor. Eu declaro a diferença na vida daquele que crê, na vida daquele que busca, Senhor, na vida daquele que entendeu o propósito, Senhor. Eu declaro a diferença, eu declaro a diferença, eu declaro a diferença na vida do nosso povo, Senhor. Eu declaro a diferença na vida de cada um desses, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a diferença, Senhor. Eu declaro poder, eu declaro vitórias, eu declaro portas abertas, eu declaro resultados poderosos, eu declaro capacidade de produzir riqueza, Senhor. Eu declaro visão, Senhor. Eu declaro que onde nós estivermos, nós seremos luz e seremos sal, Senhor. Iluminaremos, vamos tirar as trevas, meu Pai, e faremos a diferença. Vamos salgar, nada vai ficar estragado perto de nós, nada vai ficar insípido perto de nós, nada vai ficar sem graça, chato, meu Pai, sem resultados, parado perto de nós. Não, Senhor, onde nós chegamos chega a bênção, onde nós chegamos chega poder, onde nós chegamos chega a paz, onde nós chegamos, Senhor, chega a prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nós venhamos a ser imãs de bênção, imãs de prosperidade. Diga ao Senhor, o que você atrai? Eu atraio vidas, meu Pai, eu atraio poder, eu atraio glória, eu atraio riquezas, meu Pai, eu atraio sabedoria, eu atraio, meu Deus, crescimento. Diga o que você atrai, diga o que você atrai, diga o que você atrai. Talvez algumas vezes você falou: eu não dou certo com nada, eu não tenho talento nenhum, eu não sirvo para nada. Agora você diz o contrário: eu atraio bênçãos, meu Pai, eu atraio favor, eu atraio glória, Senhor. A minha vida é uma vida de glória, a minha vida é uma vida de glória.
glória, a minha vida é uma vida de glória, a minha vida é uma vida de glória, a minha vida é uma vida de glória, a minha vida é uma vida cabode, uma vida de poder, uma vida de unção, uma vida de poder, uma vida de unção. A minha vida é de poder, a minha vida é de unção, a minha vida é de poder, a minha vida é de unção. Meu Pai, eu creio nisso, eu declaro resposta, Senhor. Eu declaro rompimentos, meu Pai, que nós precisamos. Eu declaro portas abertas. Eu declaro respostas na vida de cada um, meu Pai. Eu declaro que o Teu poder habite em cada mente, em cada casa, em cada coração, em cada família, em cada criança, em cada casamento, em cada empresa, meu Pai. Que o Teu poder habite em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós já cremos, Senhor. Nós cremos em grandes bênçãos, grandes respostas, grandes mudanças, meu Pai. Nós cremos no Senhor, nós cremos nesse novo começo, nós cremos nesse novo começo, nós cremos nesse novo começo, nós cremos no Seu poder nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado, porque nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Amém, Senhor, amém e amém, graças a Deus.